Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Nelson Garcia, eu sou responsável por ultrassom para a América Latina e estou muito feliz da gente estar participando aqui da Semana da Radiologia, da GE Healthcare. Hoje temos um webinar super interessante com o Dr. Cruvinel, mas antes de eu estar falando sobre mais detalhes da nossa sessão, eu queria avisar para vocês que vocês façam as suas perguntas e vão obter as suas respostas através do Q&A que você tem ali na barra de ferramentas da ferramenta Zoom, tá? Não use o chat. O Q&A é muito melhor para a gente conseguir receber, absorver as suas perguntas e aí responder no momento apropriado. Como eu estava falando, é uma honra, um prazer estar aqui com tantas pessoas reunidas através dessa ferramenta. Esses novos tempos têm feito a gente pensar em maneiras diferentes para estar com vocês, com os nossos clientes, parceiros. Então, a Renata Guimarães daqui a pouco vai falar um pouco mais do nosso palestrante, mas eu estou feliz em estar com vocês e também porque a gente está lançando um novo produto. Esse novo produto ele é chamado de Venue Go, né? Ele tem a mesma capacidade do Venue System, com a possibilidade de ser um equipamento mobile, né? Um equipamento totalmente transportável. Ele é um equipamento que a gente consegue ao mesmo tempo conectar 3 transdutores, inclusive o transesofágico. Ele tem o tamanho de um tablet, 15 polegadas, certo, Renata? Ele tem a automação que o Venue Go tem, através de inteligência artificial, capaz de fazer FAST, linha B pulmonar, ou seja, quase tudo que o Venue System faz, agora num equipamento transportável, menor do tamanho de um tablet e que já está disponível aqui no mercado nacional. É isso, Rê? Quer completar alguma coisa? E aí eu já passo a palavra para você para apresentar o nosso palestrante, o Dr. José Cruvinel, a quem eu já agradeço a participação aqui. É isso mesmo, Nelson. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco participando desse lançamento. Nós gostaríamos muito de poder ter tido a oportunidade de fazer isso pessoalmente, mas brevemente nós sabemos vai acontecer. E nesse momento nós estamos lançando esse produto, que é um produto inovador, que já é muito sucesso, já está fazendo muito sucesso fora do Brasil. Eu quero agradecer particularmente a presença do Nelson, ele não se apresentou, mas ele é o nosso líder para a América Latina de CCS, ele é o nosso mentor, obrigado por estar aqui conosco. E o doutor José Cruvinel, que é já nosso amigo, parceiro de longa data e uma pessoa muito experiente, anos de experiência nessa área de point of care. Ele é cirurgião de trauma, coordenador do Centro de Trauma do Hospital Samaritano e também intensivista do Hospital das Clínicas FMUSP. Muito obrigado, doutor Cruvinel. O senhor está com a palavra. Tá certo. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Acho que é um prazer estar aqui nesse evento. Realmente, ele pessoalmente ia ser melhor para a gente poder mexer, né, no Venue Go, mas assim a gente vai conseguir manter o mesmo nível e qualidade que a gente tem feito em todos os outros eventos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ultrassom point of care nessa situação de emergência, né? E eu acho que nada mais do que a gente começar falando sobre o que está mais atingindo aí o mundo inteiro, que é a situação do Covid-19, né? Uma coisa muito importante da gente falar antes de começar é que qualquer coisa que a gente discutir do ponto de vista de medicina baseada em evidências tem um nível de evidência muito baixo ainda. Então, qualquer relação, qualquer evidência em relação a tratamento, em relação a prognóstico, ainda nós temos evidências muito fracas para a gente definir o tratamento ideal dessa doença. O que a gente sabe, né, que isso é a certeza que a gente tem? Que o Covid-19, ele tem, na sua maioria dos casos, imensa maioria dos casos leves, e a minoria dos casos são casos, só que são casos graves. E eles evoluem com a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é o maior problema aí do Covid, né? Então, assim,
os óbitos eles acontecem decorrente dessa síndrome de desconforto respiratório ou de complicações e sequelas aí gerado por ela, né? E o que o ultrassom ele pode estar relacionado e o que a gente pode usar para isso? Eu diria que praticamente tudo, né? Então, assim, eu acho que hoje o ultrassom point of care na emergência, o Covid-19, ele veio para mostrar que ele está mais do que na hora dele estar presente em qualquer situação de emergência, seja ele sala de emergência, seja ele na UTI, seja ele no pré-hospitalar, porque ele vai ser muito útil. E a gente sabe que a resposta ideal para o tratamento do Covid-19 é você tratar a síndrome de desconforto respiratório adequadamente. Você conseguir fazer os diagnósticos precoces, você conseguir manejar idealmente o ventilador. Toda equipe multi consegue utilizar, não só a equipe médica, a equipe da enfermagem consegue usar o ultrassom point of care para isso, a fisioterapia consegue usar, a equipe médica, de uma maneira geral, principalmente, consegue usar para todas as coisas. É isso que a gente vai acabar discutindo agora, né? Então, o que os artigos já mostram para a gente é que é uma doença que ela tem uma evolução bem progressiva. A gente sabe que o pico aí de piora ela varia entre o quinto e o sétimo dia, e esses pacientes eles evoluem com um quadro de desconforto respiratório que podem ficar até 14 dias normalmente numa síndrome do desconforto que a antiga SARA, né, é muito estendida. E o ultrassom ele pode ajudar a gente nesse ponto, né? Uma coisa que eu sempre falo, né, em relação ao ultrassom point of care é que ele não é um método de imagem do ponto de vista para substituir exames. Então, a gente não substitui indicações de tomografia, a gente não substitui indicações mesmo de ultrassom, às vezes de eco, porque esses exames, eles ainda possuem um papel muito importante nisso, só que o que a gente está fazendo é literalmente propedêutica. O que a gente está fazendo é uma propedêutica armada, é beira-leito, é em cima do doente, examinando o doente, ao invés de usar um esteto, usar ultrassom. Antes eu era até um pouco mais tranquilo em falar em relação ao esteto, mas hoje eu falo, eu não uso mais esteto, eu não vejo motivo, não vejo por que eu usar um esteto hoje em dia, porque hoje eu só uso ultrassom. E eu uso ultrassom para tudo, eu uso ultrassom para avaliação pulmonar, para avaliação cardíaca, para avaliação abdominal, para vascular, para guiar procedimentos. Então, tudo que eu faço, hoje em dia eu faço com ultrassom, e eu não consigo mais viver sem ultrassom, porque o resultado vai acabar sendo muito melhor. Então, o que a gente vai discutir agora é propedêutica. É muito importante deixar claro que a gente não diminui indicações de exames de imagem, porque o que eu estou fazendo é um exame físico muito mais aprimorado e muito mais efetivo. Esse é o nosso foco. Por quê? Para o COVID, especificamente nas lesões torácicas que ele causa, a gente consegue usar ele para avaliação de derrame pleural, pneumotórax, avaliação da SARA propriamente dita, avaliação de edema pulmonar, complementação de avaliação hemodinâmica, avaliação de pneumonia. Então, tem várias utilidades que hoje a gente consegue estar usando ultrassom. Especificamente para o Covid-19, o que eu vejo que é a grande vantagem? Avaliação em lugares sem estrutura. Tem muito lugar aqui no país, até aqui em São Paulo mesmo, UPA, por exemplo, que não tem uma estrutura de atender um paciente grave. Agora a gente tem observado que na periferia começando a aumentar o número de casos, e às vezes tem UPA que tem só um raio-x. Então, uma avaliação realizada com ultrassom já na sala de emergência é uma avaliação que muitos dados, principalmente para diagnósticos diferenciais de insuficiência respiratória. Porque todo mundo hoje, quando você pensa em insuficiência respiratória, você tem que pensar em Covid-19. Só que a gente não pode esquecer das outras causas de insuficiência respiratória. A gente não pode esquecer dos edema agudos, a gente não pode esquecer da tromboembolismo pulmonar, a gente não pode esquecer de pneumotórax. Então, o ultrassom, ele consegue te dar essa informação em tempo real. Você examinou o paciente e você consegue fazer esse diagnóstico. A grande vantagem dele é que você pode repetir bastante vezes o exame. Então, num paciente, às vezes, que tem ficado comigo em casos de Covid ou até mesmo de insuficiência respiratória por outras causas, às vezes eu faço ultrassom durante um plantão, às vezes eu faço 3, 4 vezes, eu repito o exame, entendeu? A gente consegue fazer avaliação de complicação, porque às vezes é um paciente que ele entra com um quadro agudo, pode ser até Covid-19 mesmo, pode evoluir até com empiema, se essa infecção viral virar bacteriana e complicar. Ela ajuda muito para acessos vasculares. Por exemplo, às vezes tem pacientes que eles não toleram nem decúbito direito. Você consegue baixar o decúbito 0 graus. Então, às vezes a gente tem usado muito ultrassom para guiar procedimentos. A gente tem evitado
às vezes catéter em veia subclávia, jugular, pelo fato de ficar evitando fazer raio-x para expulsão de equipe. Então, o acesso vascular ele vai ajudar bastante. O paciente, além de desenvolver insuficiência respiratória, muitos deles desenvolvem uma instabilidade hemodinâmica importante, que às vezes precisa até de diálise, de ligar uma hemolenta para tratar aí processo inflamatório e todo imunológico do paciente. Então, ele ajuda na melhor decisão do que a gente vai usar. Triagem de paciente onde não tem tomografia. Isso, recebi um caso de uma paciente num dos hospitais que eu trabalho, que ela fez tomografia no setor do hospital, e quando chegou para a nossa UTI, ela não tinha eu não tinha acesso à imagem da tomografia do setor que ela foi realizada, então só tinha um laudo. Então, com ultrassom, eu consegui fazer o diagnóstico, era uma pneumonia aspirativa com uma condensação de base esquerda, que confirmou no laudo que estava escrito. Então, isso me deu uma segurança maior, entendeu? A gente tem feito muita traqueostomia guiada por ultrassom, fora os outros procedimentos também, paracentese, toracocentese, que o ultrassom ele vai te ajudar. Então, eu acho que pela essa patologia que é o COVID-19, que está muito presente no nosso dia a dia, ele tem sido de grande utilidade, né? Alguns artigos têm, inclusive, publicado o uso do ultrassom no tratamento do COVID-19, principalmente na Itália. Os italianos eles fazem muito ultrassom point of care, né? É uma rotina muito importante já na vida deles. E lá na Itália foi muito útil, porque pela experiência que eles já têm, eles usaram demais, porque já é muita rotina. Então, assim, eles mesmos já estão indicando e falando que é uma rotina tá presente no dia a dia do italiano. Então, eles usam muito ultrassom point of care para o tratamento aí do Covid, né? Outros falam também em relação à portabilidade, avaliação beira-leito, inserção do protocolo na sala de emergência, onde você vai definir quem é que vai para a tomografia, que a gente vai discutir um pouco no final aqui, uma proposta de triagem que eu desenvolvi. Então, assim, só tem vantagem de realizar ultrassom nessa pandemia. E a técnica é muito simples. Por incrível que pareça, o pessoal acha que pode ser uma coisa muito difícil, mas não. Assim, a gente já tem, inclusive, o meu mestrado foi em ensino no ultrassom point of care para alunos da graduação, na propedêutica, no segundo ano. A gente teve resultado fantástico já ensinando o aluno. Do mesmo jeito que eu vou ensinar ele a examinar, a gente ensina ele a usar ultrassom. Então, a gente usa o transdutor de alta frequência, a gente usa ele na linha média clavicular e na linha axilar média para a gente buscar se esse paciente ele tem ou não pneumotórax. Como a gente não consegue ver o ar pelo ultrassom, que é até um fator impeditivo de realização do ultrassom, o que a gente vê são os artefatos. Então, o que a gente vai conseguir ver no paciente fazendo ultrassom na linha clavicular média é o deslizamento pleural. Se você tem uma pleura que desliza sobre a outra, você tem a pleura parietal que desliza pela visceral, então que significa que o pulmão está colado na parede, significa que ele não tem pneumotórax, né? Então, aqui a gente consegue ver, né? Eu tenho aqui o subcutâneo, eu tenho aqui musculatura, aqui eu tenho a costela, aqui eu tenho as duas pleuras. Então, nesse ponto, eu vejo que eu tenho um deslizamento pleural e eu tenho um pulmão normal, que é um pulmão que não tem pneumotórax. Essa é a técnica para avaliação de pneumotórax. Linha clavicular média, desliza pelos dois pulmões, igual você está fazendo a ausculta. Você ausculta ápice de um lado, ápice de outro, base de lado, base de outro. Você vai fazer até a base na direita e a clavícula até o coração do lado esquerdo, né? Nesse caso aqui, eu tenho aqui o subcutâneo, eu tenho aqui musculatura, só que eu não tenho deslizamento pleural. O tórax ele mexe, só que ele não desliza a pleura. Então, esse é um caso de pneumotórax. Para quem está iniciando, o deslizamento pleural ele dá um pouco de insegurança para ver, para você avaliar se ele está ou não deslizando, porque realmente precisa treinar um pouco mais o olho. O que vai facilitar para a gente é a gente utilizar o modo M. Então, é muito importante que o teu ultrassom ele tenha o modo M para facilitar a tua avaliação. Porque no modo M, a gente vai ter o sinal da praia, que vai ser nos casos onde eu tenho deslizamento pleural e eu não tenho pneumotórax, porque o pulmão está encostado. Nada mais é do que esse sinal da praia. Eu tenho aqui como se fosse a onda chegando aqui na areia do mar e aqui a areia do mar. A areia do mar, ela é o pulmão, que ele tem encostado aqui na parede torácica, e aqui seria subcutâneo, aqui musculatura, aqui a parte da costela intercostal. E aqui a pleura pulmonar, mais branquinha aqui, e embaixo o pulmão. Então, o sinal da praia, junto com no modo B,
o deslizamento pleural significa que o pulmão é normal e que não tem pneumotórax. Então fica mais fácil para você visualizar e fazer o diagnóstico. Já a presença de pneumotórax é o sinal da estratosfera ou código de barras invertido, que eu acho que fica até melhor, porque parece um código de barras mesmo. Porque o que acontece? O pulmão ele desceu, está lá para baixo, então aquela areia da praia que teria que ficar aqui não vai ficar. Então a imagem ela se repete do mesmo jeito. Então esse daqui é o sinal da estratosfera ou código de barra invertido, que significa presença de pneumotórax, né? Então no modo B, você ter ausência de deslizamento pleural, com o modo M, o som da estratosfera ou código de barras invertido, significa a presença de pneumotórax. Isso você consegue avaliar no momento da chegada do paciente, seja ele em qualquer situação, pré-hospitalar, sala de emergência ou unidade de terapia intensiva. Tá? Esse é um exemplo que a gente tem aqui, o deslizamento pleural em cima de um lado do pulmão e o sinal da praia do mesmo lado. Tá? No outro pulmão, no outro tórax, a gente tem ausência de deslizamento pleural e aqui eu tenho o sinal da estratosfera. Repara que, para quem está começando, o modo M ele ajuda bastante por isso. Então, isso é um diagnóstico de pneumotórax, certo? Eu consigo fazer muito rápido, não invasivo, sem radiação e bem efetivo aí para o paciente. O que a gente consegue fazer também é uma avaliação do parênquima. Então, o artefato que a gente vai utilizar é o artefato de reverberação de pleura. Como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, subcutâneo, mesmo, com a mesma sonda, eu estou usando a sonda de alta frequência. Aqui eu tenho subcutâneo, musculatura, aqui eu tenho costela, aqui eu vou ter a pleura, e aqui eu vou ter, se vocês separarem, tem uma pleura aqui na horizontal e parece uma cópia da pleura aqui embaixo. Quando você tem a cópia da pleura embaixo, a gente fala que é linha A. O que significa linha A? Significa ar. Então, oxigênio. Se tem bastante linha A, significa que tem ar ali. Se a pleura desliza, então você tem um pulmão seco. Então o pulmão não está congesto, não tem uma contusão. É um pulmão que ele está ok. Se a pleura desliza com ar, pulmão ok. Se a pleura não desliza e tem linha A, isso é um sinal de pneumotórax, porque vai ter ar fora do pulmão e a pleura não vai deslizar. Então a presença das linhas A significa que é o pulmão, ele vai estar seco, porque ele tem ar, ou pode ter pneumotórax. O que vai te ajudar também na avaliação vai ser o modo M, que nesse caso, se está com o pulmão seco, com a pleura deslizando, vai ter o som da praia, e se tiver com a pleura não deslizando, com um monte de linha A, e o sinal da estratosfera no modo M, isso vai ser a presença de pneumotórax. O oposto, aqui é um videozinho exemplificando linha A, então é um pulmão que tem a pleura que está deslizando, é um pulmão que ele está sequinho, esse daqui. O oposto da linha A é o que a gente fala que é a linha B, que é a cauda de cometa, né? Então aqui eu tenho subcutâneo, musculatura, aqui eu tenho a pleura e eu tenho uma imagem que sai da pleura e vai até o parênquima e até o final do transdutor, certo? Essas são as linhas B. O que significa linhas B? Significa que o pulmão está congesto, seja ele qual motivo, por edema agudo de pulmão, uma contusão pulmonar, ou qualquer situação, pneumonia, às vezes pode dar, qualquer situação que deixa congesto o pulmão, a gente vai ter linhas B. Até 3 linhas B, que não vai até o final, são linhas que a gente considera fisiológicas, porque o pulmão não expande todas as suas áreas. Linhas B a gente normal, dependendo do... E a partir de 3 linhas B, com certeza são as linhas B patológicas, que a gente fala que é o pulmão que já vai estar congesto. Tá? Então esse é o oposto da linha A, cauda de cometa, que é a linha B. Quando a gente troca a sonda, e a gente precisa de uma sonda de baixa frequência, a gente vai um pouco em cima do espaço de Moxon, que é o hepatorrenal, e o esplenorenal, que são aqueles espaços do FAST. A gente precisa de um transdutor de baixa frequência, a gente vai avaliar a presença de derrame pleural. Então, aqui a gente consegue ver o pulmão por um simples motivo. Eu tenho líquido em cima do pulmão, líquido embaixo. Então, eu consigo ver aqui o pulmão e ele todo atelectasiado pela presença aí desse derrame pleural. Aqui eu tenho o diafragma e o fígado aqui e o pulmão atelectasiado porque tem líquido. Óbvio, se for trauma pode ser sangue, hemotórax, se for um paciente com uma pneumonia pode ser um empiema. A gente consegue inclusive avaliar o nível de derrame pleural. Esse caso aqui, por exemplo, próximo, é um caso de um paciente que chegou, paciente idoso que chegou na sala de emergência,
séptico e com esse sinal aí de derrame pleural com debris, que já deu para avaliar que era uma sepse de causa infecciosa e fonte pulmonar. Isso a gente não precisou nem de tomografia e nenhum outro exame de imagem. O diagnóstico a gente conseguiu fazer praticamente em 1 minuto que o paciente chegou na sala de emergência. Um choque séptico de foco pulmonar decorrente aí de uma pneumonia que evoluiu com empiema. E repara que no pulmão ele tem até as linhas B. Então, é essa facilidade que o ultrassom ele vai te dar. Ele te ajuda principalmente a avaliação de diagnóstico e diagnósticos diferenciais, que é o que o exame físico comum ele é mais subjetivo e não tão eficaz para a gente, certo? Esse daqui é fantástico, né? Porque desde 2008 já está publicado no CHEST, que o Liechtenstein publicou, que é o protocolo Blue, né? Então, o protocolo Blue ele já está muito bem estabelecido. Na Europa, aplicam muito ele, o protocolo, que basicamente, não vou entrar muito a fundo aqui do protocolo, mas qualquer caso de insuficiência respiratória clínica, você consegue fazer o diagnóstico com ultrassom. Desde edema pulmonar, até embolia pulmonar, até broncoespasmo, a gente consegue avaliar com o protocolo Blue, que é esse artigo de 2008 do Liechtenstein, funciona perfeitamente, com uma sensibilidade e especificidade fantástica, fantástica, e muito melhor do que você usar só um raio-x e a ausculta pulmonar. E em paciente muito grave, que ele está com insuficiência respiratória e às vezes até choque, nesse caso que você não consegue fazer uma tomografia, às vezes que é o melhor exame para avaliar isso, você consegue na sala de emergência já fazer esse diagnóstico, e um diagnóstico com bastante competência. Depois esse artigo, ele é um artigo que está aberto no PubMed, vale a pena pegar ele, ler ele, porque ele resolve muito, e para todos os casos de respiratório eu não fico sem aplicar o protocolo Blue, porque ele acaba sendo fantástico o resultado. E a avaliação hemodinâmica também, né? Uma coisa que eu observo muito, quando você vai avaliar um paciente chocado, seja ele clínico, seja ele de trauma, qualquer paciente, você descobrir a causa de choque dele é totalmente subjetivo. Então, assim, o erro, eu não tenho esse número exato, mas ele é praticamente 50% a tua chance de erro se você definir se é um choque hipovolêmico, se ele é um choque cardiogênico, se ele é um choque distributivo, seja ele qual for. Então, a avaliação hemodinâmica beira-leito com as janelas cardíacas e veia cava ajuda bastante. Aqui eu consigo ver que esse coração tem uma contratilidade boa, aqui eu consigo ver que o coração tem uma contratilidade ruim, então provavelmente a causa de choque pode ser cardiogênico. Eu consigo avaliar a resposta ao volume da cava, então você acerta. Teve um caso emblemático, que foi fantástico, que era uma paciente que ela desenvolveu insuficiência respiratória, né? Obviamente, nesses tempos aí de Covid, pensaram em Covid-19, né? Porque qualquer insuficiência respiratória a gente tem que pensar nisso. Foram feitos os testes de Covid-19 para ela, veio negativo, e ela veio para a gente, uma paciente que estava com uma vasculite, aí ia esclarecer, estava investigando essa causa, e suspeitaram de infecção respiratória por Covid. Como veio negativo, ficou como uma sepse por Covid, estava tendo uma sepse com noradrenalina, e a paciente ruim, não respondendo. Quando foi transferido para a gente, na admissão lá na UTI, aí eu fiz o ultrassom dela no mesmo tempo e eu vi que a contratilidade cardíaca dela estava muito ruim. Então, realmente, ela tinha uma sepse, né? Mas ela tinha um componente cardiogênico muito importante. Então, ela precisava de dobutamina, provavelmente ela fez uma disfunção cardíaca pela própria sepse, e a hora que a gente ligou a dobutamina nela, manteve um pouco de nora para manter a cabeça de pressão, tirou o volume dela, a gente conseguiu reverter o choque dela em 24 horas. Então, assim, diminui o lactato absurdamente, e porque se você for avaliar uma paciente jovem com choque séptico, você vai pensar em volume noradrenalina. Quem vai pensar em dobutamina com uma paciente dessa? Então, a gente conseguiu reverter o choque dela mais rápido e, obviamente, foi menos tempo de UTI, menos invasão. Então, essa foi a grande vantagem, que o ultrassom permitiu que a gente conseguisse fazer esse diagnóstico em tempo hábil e fazer essa correção do tratamento. E uma coisa que a gente tem começado a falar muito é que, assim, nem todo vidro fosco é Covid, né, gente? Então, assim, todo vidro fosco, Covid. A gente está esquecendo das outras causas. O ultrassom, a gente tem que lembrar
que ele vai te ajudar nisso. Então, ele te ajuda nos diagnósticos diferenciais. Se você tiver uma condensação, não é padrão COVID, isso é um padrão de pneumonia. Então, às vezes, a gente não pode esquecer das outras causas que matam, e às vezes matam muito mais do que COVID, e a gente pensar só no COVID. Então, esse diagnóstico diferencial é muito importante, e o ultrassom ele vai te ajudar bastante nisso. Você não se sente perdido, entendeu? E o fato de você poder repetir e avaliar o que você está fazendo, isso é fantástico, porque você faz um diagnóstico, por exemplo, nesse caso do butamina, a gente entrou com o butamina, depois de algum tempo repetiu o ultrassom e a contratividade melhorou. Então, a gente conseguiu, inclusive, baixar a noradrenalina para o paciente. Né? Acesso vascular nem se fala, né? Hoje, em COVID, nessa altura de COVID-19, um paciente que vai estar com um pulmão ruim, que é um pulmão que ele vai ter uma tendência a fibrosar, você fazer uma punção para um acesso vascular que vai precisar, porque os pacientes têm evoluído com muita disfunção renal, então é muito comum de passar catéter de Chaille nesses pacientes, e você fazer um pneumotórax num pulmão que ele já está ruim, e você acrescentar mais uma lesão, isso é inadmissível. Então, assim, não justifica hoje nenhum paciente você fazer uma punção vascular, qualquer procedimento guiado de punção, se não tiver guiado por ultrassom, entendeu? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a disponibilidade que a gente tem que ser um fator obrigatório a gente exigir que os procedimentos sejam feitos guiados, porque isso é segurança do paciente. Então, assim, e num paciente que tem uma insuficiência respiratória junto com o pneumotórax, causado por punção, isso atrapalha bastante a evolução do paciente. Então, você consegue ver a agulha entrando no vaso. Teve uma punção que a gente fez recente num paciente que ele evoluiu com uma disfunção, estava com disfunção hepática também, estava com NR bem alargado de 3. A gente precisava de um acesso central nele, a gente funcionou com ultrassom, porque a gente não precisa ficar pedindo um TP e TPA desse paciente, porque você vai conseguir guiar, você vai ver onde a tua agulha está entrando. Então, ele acaba sendo um procedimento com maior segurança, entendeu? Então, aquela história de você preparar o doente, às vezes que está muito grave, que precisa de um acesso vascular, para esperar sair o resultado de exame, e com ultrassom você encurta esse tempo aí absurdamente. Então, ele auxilia muito nisso. Você vê que a agulha está dentro do exame, do vaso. Então, assim, qualquer punção também não se justifica a gente que não realizar ela guiada por ultrassom. E uma coisa interessante que a gente tem utilizado bastante na sala de emergência, no pronto-socorro mesmo, esse daqui é um protocolo de um dos hospitais que eu trabalho, e é muito interessante. Por quê? O COVID, como a gente falou, na maioria das vezes, o acometimento dele é sempre de via aérea superior. Então, é aquele paciente que vai se manifestar com anosmia, com congestão nasal, com dor no corpo, que são aqueles sintomas leves de gripe. Isso é a maioria. O COVID grave é aquele paciente que ele evolui com o acometimento pulmonar do COVID, certo? Como o influenza, como no caso do H1N1. Então, como qualquer vírus de gripe, ela pode evoluir com o acometimento pulmonar. Só que, como é um vírus que ele tem uma transmissibilidade muito alta, então tem muita gente pegando COVID, né? Então, tem até a questão de se é subnotificado ou não. Até pra gente, os casos leves não são tão importantes, porque a maioria vai ser leve mesmo. Então, nesse caso desse hospital que eu trabalho, a gente coloca isso aqui na sala de emergência, paciente que tem sintoma de gripe com febre e tosse, os dois juntos, aí a gente considera ele COVID. Se o paciente não tem febre nem tosse, a gente considera outros diagnósticos. Se esse paciente tem febre com tosse, aí a gente vai avaliar dispneia, frequência respiratória ou não. Se ele tiver dispneia, frequência respiratória marca 24, saturação marca 93, ele já vai para tomografia e a gente já considera um possível COVID grave. Tá? Se ele não tiver isso, a gente considera ele COVID, como se fosse um COVID leve, e entra com tratamento para sintomas gripais comum. A maioria da população está nesses dois não aqui, certo? Só que, se a gente tem um paciente que ele tem COVID, ou esse paciente aqui, que ele não tem febre nem tosse, ou só tem tosse, que está no início do quadro, e a gente sabe que o quinto e sétimo dia são os dias mais complicados, quando o paciente ele evolui com uma piora súbita, será que a gente não está perdendo casos na sala de emergência?
Então, o que eu avaliei? É óbvio, assim, igual eu falei inicialmente, qualquer estudo que a gente fizer agora, qualquer avaliação que a gente fizer agora, são tudo avaliações referente à experiência, não tem nenhuma evidência forte científica nisso, mas é uma coisa que vale a pena para a gente ficar esperto. Eu peguei todos esses pacientes que eles não tinham indicação de tomografia e fiz ultrassom point of care neles, e a gente avaliou qual paciente que não tinha sintoma de gravidade de COVID, quais poderiam ter alterações ultrassonográficas, certo? Então, o mais interessante que a gente avaliou 9 casos desses pacientes que não tinham critério nenhum para COVID e 3 casos desses pacientes que tiveram critérios para COVID. Repito, muito pequena essa amostra, mas a gente dá para deixar uma pulga aí atrás da orelha. Desses 9 casos que eles foram considerados outro diagnóstico que não COVID, 3 casos tiveram ultrassom alterado. Então a gente ia liberar esses pacientes e esses 3 tinham alteração no ultrassom, eram linha B, e para esses pacientes que tiveram ultrassom alterado, a gente encaminhou ele para tomografia e a tomografia estava alterada também. Então, assim, na sala de emergência, na avaliação inicial, no consultório do pronto-socorro, eu já consegui pegar um paciente que ele é totalmente oligossintomático, com alteração ultrassonográfica, e confirmou pela alteração de vidro fosco da tomografia. E desses 3 casos que a gente considerou COVID, e eles não teriam indicação de tomografia porque não tinham frequência respiratória menor que 24, não estavam dispneico e não tinham saturação menor que 93, todos eles apresentaram um ultrassom normal. Isso é interessante, porque desses 3 casos que a gente nem ia pensar em COVID, a gente já conseguiu pegar 3 casos que podem ser COVID-19, né? Ou seja, 25% desses pacientes que são oligossintomáticos, eles tinham alguma alteração pulmonar e 3 casos que foram avaliados tinham linhas B. Assim, a amostra é muito pequena, tem muita coisa para ser estudada e a gente tem que avaliar melhor isso. Mas o que eu tenho certeza, que do ponto de vista de triagem e de segurança, o ultrassom ele deu isso. Inclusive, uma coisa que foi bem interessante, os outros 9 pacientes que chegaram com a insegurança do COVID, porque o medo e a desgraça está sendo muito mais transmissível do que o próprio vírus, que a mídia também não está ajudando a gente, vamos levar isso em consideração. Então, para esses 9 pacientes que o ultrassom deu normal, a sensação de tranquilidade deles foi assim uma coisa que foi absurdamente declarada. Então, eles se sentiram tranquilos de que eles poderiam estar com Covid, que eles não seriam testados e que a gente conseguiu liberar ele com segurança, porque naquele momento ele não tinha cometimento pulmonar, porque ele tinha um ultrassom normal. Então, ele transmitiu essa segurança para o paciente, isso que eu achei que foi uma coisa muito interessante. Em relação às imagens, essa foi a imagem que eu obtive, foi até que no dia 24 de março de 2020. Tá? Então, a gente vê aqui a pleura, e aqui o padrão de linha B. Nesse lado aqui eu tenho a pleura e o padrão de linha B. E quando a gente mandou para a tomografia, esses pacientes eles apresentavam tomografia alterada. Assim, fica uma dúvida. O que a gente... Esses são os dados que bateram com os artigos do pessoal da Itália que avaliou com o ultrassom os pacientes com Covid-19, que era um padrão de linhas B esparsas mesmo. Tá? Mas a dúvida é o seguinte. Eu sei que a amostra é pequena, eu sei que a gente tem... Então tem a guerra da donita, do corticoide. Então, assim, eu acho que é isso que vai fazer a diferença no paciente com Covid. Mas tudo que a gente está falando em relação ao tratamento de oligossintomáticos e sintomas iniciais é tudo na nossa cabeça. Não tem nenhuma evidência forte que corrobore isso, mas eu tenho certeza que eu tenho pacientes que são oligossintomáticos e apresentam alterações ultrassonográficas, e eu tenho pacientes que são oligossintomáticos e não têm alteração ultrassonográfica. Tá certo que são alterações de imagem, com clínica oligossintomática, com pacientes leves. Não sei o que mudaria nesse caso em relação ao tratamento. Eu acho que não mudaria nada em relação ao tratamento desses pacientes, mas eu acho que são pacientes que a gente deveria acompanhar um pouquinho mais de perto, e aí com protocolos ou de ligação, ou de reavaliações, ou de isolamento. Então, assim, o ultrassom
Eu ainda não tenho a resposta do que a gente consegue fazer com isso, mas o que eu tenho certeza é que existem pacientes que o ultrassom conseguiu avaliar comprometimento pulmonar nos pacientes que são oligossintomáticos. O grande problema que a gente tem aí é capacitação técnica da equipe, né? Então, assim, para a gente fazer uma metodologia de triagem, a gente tem que ter capacitação do país inteiro, praticamente, né? Que é o pessoal que vai ser atendido em massa, o paciente de UPA e dos pontos-socorros, principalmente do SUS, entendeu? Esse é o nosso grande fator limitador que a gente vem trabalhando aí desde 2013 para tentar trabalhar a educação aí no país. Está um pouquinho difícil ainda. Eu acredito que, pelos meus cálculos superestimados, eu acredito que hoje 10% da população médica consegue usar o ultrassom point of care para isso. Precisa aumentar muito mais, porque o resultado ele é muito bom, entendeu? E a outra desvantagem que a gente também é a disponibilidade dos equipamentos de ultrassom e cuidado com a higienização, pensando em transmissibilidade. Tá? Mas, assim, ele dá uma segurança maior para você estar atendendo o paciente nessa situação de pandemia. E o mais interessante, não fiz raio-x para nenhum deles e só fiz a tomografia para os que realmente precisavam ser feitos e a gente conseguir acompanhar melhor aí esses doentes. Então, o grau de segurança que o ultrassom ele transmitiu, tanto para a gente da equipe que estava atendendo, quanto para o paciente, ele é importante, né? Eu acho que o ultrassom point of care ele veio para ficar. Tem muita gente que fala que o ultrassom point of care ele é o esteto do futuro. Eu acho que não é, não. Eu acho que ele é do passado já. Tá? Eu acho que tem muita coisa para desenvolver ainda com ultrassom. Deva ser utilizado do ponto de vista massivo por tudo, porque antigamente eu falava muito que para situações de emergência e urgência o ultrassom ele tinha que ser utilizado, mas eu não acredito mais nisso não. Eu acho que ele tem que ser utilizado em todas as situações. Eu falo isso porque eu uso desse jeito, entendeu? A minha propedêutica ela é totalmente armada hoje em dia. Eu luto para todos os hospitais que eu trabalho tenham ultrassom. Eu consegui, graças a Deus, num dos hospitais que eu trabalho, encher de Vernix System em um hospital. Então, assim, é um ultrassom fantástico. E eu não falo isso porque eu tenho algum conflito de interesse, não. Eu falo isso porque o resultado dos pacientes ele é fantástico. Então, não tem por que a gente não utilizar o ultrassom hoje em dia. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem, porque eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira que vai fazer muita diferença para muitos pacientes. Obrigado. Muito obrigada, doutor Cruvinel, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha de ter um equipamento que faz automaticamente as contagens da linha B, faz também a parte de compressibilidade, de diâmetro da veia cava e também pode ainda te dar a parte de débito cardíaco de forma não invasiva em segundos? O senhor acha que isso ajuda justamente a esse público que são os intensivistas, os emergencistas que não têm essa experiência em adquirir imagem? Isso é de fato útil? O que o senhor pode dizer a respeito? Eu acho que não é nem questão de ajuda não, viu? É questão de solução, entendeu? Porque qual que é o grande X da questão é quando a gente fala que o ultrassom é um operador dependente. E é um pouco diferente em relação ao radiologista, porque a gente não faz análise de imagem. São normalmente análises binomiais, de sim, não, positivo, negativo, entendeu? Só que com o ultrassom point of care, para a gente melhorar, para avaliação hemodinâmica, igual o VTI, para a gente usar o protocolo Blue, se eu tiver um software que ele avalia isso e eu posicione a janela e ele já me dê esses resultados, eu acho que do ponto de vista de ensino, treinamento e aprendizagem vai ser muito mais rápido. Porque ensinar, pegar a imagem, você conseguir pegar, isso é muito fácil. Agora, a interpretação, ela é difícil. Por isso que eu acho que a inteligência artificial ela vem para ficar mesmo, nunca vai substituir o profissional, porque a gente precisa pegar a imagem, mas ela vai ajudar muito na interpretação. Então, assim, eu acho que é a solução. Muito obrigada, doutor Cruvinel, aí pela a sua aula, por compartilhar a sua experiência, os seus casos clínicos. Muito obrigada.
E agora nós vamos fazer, então, a parte do lançamento do Venigol. É um produto completamente novo, inovador, não existe nada igual no mercado. Nós já tínhamos essa plataforma num equipamento maior, num equipamento que fixo, por assim dizer, mas agora nós temos toda essa possibilidade da inteligência artificial e utilizada em cálculos automatizados num equipamento portátil. Eu gostaria de apresentar para vocês a Maria Cristina. Maria Cristina, ela é nossa gerente clínica da parte de Point of Care para o Brasil, e ela vai fazer essa apresentação, e se vocês tiverem qualquer pergunta a fazer, por favor, façam aí no Q&A, e no final nós vamos falar sobre essas perguntas. O Dr. Cruvinel vai permanecer aqui conosco, e se houver também alguma pergunta sobre o produto, por favor, façam aqui no Q&A. Com você, Mac. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o nosso produto, Venigol. Bem, então, aqui quando nós falamos sobre o Venigol, nós temos um equipamento que é simples, rápido e preciso. Bem como vocês puderam observar no vídeo, é uma máquina que vai ter diversas possibilidades de adaptação ao ambiente. Uma máquina que vai desde a ambientação estilo console, com bandeja, posicionamento de probes altos no cockpit do equipamento, cabos do equipamento que não encostam no chão, evitando contaminação cruzada e a criação de vetores de infecções e patógenos. Uma máquina que tem a tela totalmente lisa, sem margens ou bordas, um touchscreen capacitivo, que responde com a mesma sensibilidade, estando o usuário com luvas, mão suja de gel, com capa estéreo em cima do touchscreen capacitivo. São 3 transdutores conectados simultaneamente com a troca através do painel de controle touchscreen, o que também evita a disseminação de patógenos, pois o usuário simplesmente toca na tela e no transdutor. Apoio de transdutores no topo do cockpit do equipamento customizável para posicionamento de garrafa de gel, transdutores, e vejam que interessante, isso sai e é possível ser removido, então, para limpeza. É mais um ponto para um equipamento que deve estar num ambiente com altíssima desinfecção, qualidade de desinfecção. Cesta também removível para limpeza, lavagem, desinfecção. Apoios e ajustes na parte dianteira do carrinho e traseira. Uma máquina bivolt automática que pode ser tirada do cradle ou do berço ou base do equipamento e levada de forma itinerante, totalmente portátil, com 15 polegadas, menos de 5 quilos, uma bateria com 2 horas de autonomia, com um visor de LED indicativo para o usuário saber quanto tempo ele tem de bateria para realizar os exames e os procedimentos que ele necessita. A máquina, então, ao sair do carrinho, tem um kickstand traseiro e permanece em pé numa mesa de maio, ao lado da maca do paciente, de forma que o usuário consegue utilizar e ligar para carregar o equipamento caso necessário, sem a necessidade do uso do carrinho.
A interface é super intuitiva. Essa máquina é pertencente à família Venus System, que muitos já viram, já conhecem, com as ferramentas de inteligência artificial para análise rápida à beira do leito, né? E é uma máquina que tem 3 anos de garantia, assim como o Venus System. Aqui nós temos um breve overview de todas as possibilidades de ambientação do equipamento. Então, desde do posicionamento no carrinho, até o posicionamento em mesa com o kickstand, até o posicionamento em estativas, o cradle, que é essa peça que os senhores conseguem visualizar, ele possui padrão VESA, da Video Electronics Standards Association, 75 milímetros, para fixação em qualquer tipo de suporte padrão. Então, mesmo num carro de anestesia, um carro de parada, é possível posicioná-lo para utilização. E nós conseguimos uma interface com 0 de espaço ocupado. A GE também pensa nessa questão de aprendizado, educação, que o Dr. Cruvinel tanto citou e endossou como uma necessidade. A máquina ela tem essas ferramentas de inteligência artificial que permitem ao usuário saber, inclusive, se a janela que ele tem disponível é suficiente para que o cálculo seja realizado. No caso da auto-VTI, a máquina traz um gráfico da tendência da VTI ao longo do tempo, acompanhando a reposição volêmica do paciente, junto ao cálculo automático do débito cardíaco em tempo real na tela. E a literatura já demonstra que existe melhor correlação do valor calculado pela inteligência artificial da família Venus System, da GE Healthcare, com o cálculo feito de maneira invasiva com a termodiluição, se comparado ao cálculo realizado por um usuário experiente à beira-leito, manualmente. Então, todas essas ferramentas, elas são disponíveis no equipamento, tornam a avaliação mais rápida e, por conseguinte, a exposição do profissional de saúde a eventuais patógenos que o paciente tenha num leito de isolamento vai ser menor, né? A economia de tempo é de 82% para esse cálculo. Existe também a contagem de linhas B. O algoritmo da máquina ele considera, inclusive, o espaço entre os arcos costais e a largura que o feixe laser da linha B, que se inicia na linha da pleura, ocupa, para, inclusive, contabilizar se existem linhas B confluentes ou não. Ou seja, é possível, então, chegar-se o mais próximo possível numa avaliação por inteligência artificial para discernir um edema intersticial de um alveolar. Essa ferramenta também, essa contagem por inteligência artificial é tão confiável quanto a contagem, e já presente em literatura, tão confiável quanto a contagem realizada por usuários experientes em ultrassonografia pulmonar e identificação de artefatos pulmonares. Para a avaliação do volume intravascular do paciente, da mesma forma, a inteligência artificial com código de cores define se a janela é bem posicionada para tal, posiciona o volume de amostra de avaliação distal à chegada da suprahepática automaticamente, sem o usuário se preocupar com isso, e calcula a distensibilidade ou colapsibilidade, estando o paciente em ventilação espontânea ou mecânica, automaticamente sem o usuário ter que se preocupar. Nós temos, então, um avanço grandíssimo e a rapidez do procedimento a ser realizado, da avaliação à beira-leito. A gama de transdutores que o Venigol acopla, assim como os modos de imagem que ele trará disponíveis, é uma máquina totalmente shared service, terá os transdutores setoriais adulto, pediátrico, transesofágico também, um pacote de cálculos completos e totalmente as máquinas da GE presentes com pré- e pós-processamento. É possível escolher quais cálculos são mais importantes e devem aparecer no menu principal, para que o profissional não perca tempo
entre ferramentas ou medidas que ele não deseja inserir para obter uma rápida noção de fração de ejeção, encurtamento, o que o profissional precisar. Bem, nós abrimos agora, então, para perguntas e discussões. A Renata vai falar mais um pouco com vocês. Vou permanecer aqui à disposição. Muito obrigado, Mac. Nós recebemos... Desculpa, pessoal, eco. Nós recebemos algumas perguntas aqui, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, com o Dr. Cruvinel. Dr. Cruvinel, a doutora... eu vou ter que perguntar para a Priscila, para o pessoal de marketing. A doutora Clesiane quer saber se vai ter certificado nessa palestra. Alguém poderia responder, Juliana? Sim, Rê, no final da semana vai ser enviado um certificado de participação para todos, de participação na semana da radiologia, não especificamente deste webinar. Ok. E o Dr. Helber diz que a aula foi muito boa, agradeceu a aula, dizendo que foi muito boa. Também a doutora Rita diz que a aula foi excelente. Ela que eu gostaria de saber, doutor Cruvi, em que serviço foi realizado o estudo desses pacientes oligossintomáticos e se indica algum curso de ultrassom point of care? Obrigado pelas palavras. Isso eu corei no centro de trauma lá do Hospital Samaritano e a gente pegou os pacientes, esse é até o protocolo que a gente usa lá. Então a gente fez, esse foi um piloto ainda que a gente fez, ainda ele está em fase de comitê de ética, de realização, por isso a gente não publicou e não fez nada, porque nessa época de pandemia é muito difícil você conseguir publicar alguma coisa com qualidade, né? Então a gente fez um piloto para ver se esse estudo ele vale a pena a gente tocar para frente. Então a amostra foi pequena, porque foram só 12 pacientes, foram durante 6 horas só que eu fiquei lá, mas foi no Hospital Samaritano e a gente avaliou todos os pacientes que chegaram lá, né? Provavelmente a gente deve agora saber que isso ele faz realmente alguma diferença, e a gente vai submeter isso à Plataforma Brasil e evidenciar um estudo. Doutora Rita, eu vou escrever aqui no chat o meu e-mail. E nós participamos, né, a GE, ela contribui com vários cursos de point of care durante o ano inteiro, todos os meses a gente participa de vários cursos e aí nós podemos mandar a agenda para a senhora e me envia um e-mail que a gente pode compartilhar ou qualquer outro que tiver aqui, qualquer outro participante que queira fazer algum curso de point of care, nós podemos indicar a partir dos atendimentos que nós fazemos junto com parcerias, né, em instituições. Eu vou, daqui a pouquinho, colocar aqui no chat o meu e-mail. A doutora Valéria disse que ela achou muito interessante o uso de modo B para fechar o diagnóstico. Algum comentário, doutor Cruz? Eu acho que no início, quando vai muito da experiência. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é a gente, toda vez que a gente, principalmente para pneumotórax, a gente avaliar sempre o modo B e o modo M em conjunto, porque hoje eu consigo olhar para um deslizamento pleural e ver tranquilamente se tem ou não pneumotórax, né? Em alguns casos que eu tenho dúvida, só eu ligo o modo M, mas para início e curva de aprendizado, você realizar junto o modo B com o modo M, ele aumenta a tua acurácia diagnóstica, te dá uma segurança, principalmente por causa do modo M. Então ele é fantástico por causa disso. Ele aumenta muito e dá segurança. E é engraçado quando a gente está fazendo treinamento, quando a gente mostra pro médico no início se realmente tem um pneumotórax no modo B, que está deslizando, a maioria responde com dúvida. Quando a gente coloca o modo M, eles são mais assertivos e falam assim, não, tem ou não tem pneumotórax, entendeu? Então o modo M ele é muito bom para isso. O doutor Dario, ele gostaria de saber se o equipamento funciona como sonda para intracardíaco, eletrofisiologia. MAC.
Na verdade, doutor, existem algumas cirurgias, eu não sei se eu entendi perfeitamente o que o senhor questionou, mas o senhor pode complementar. Algumas cirurgias de eletroneurofisiologia, como punção transeptal. Então, o eco transesofágico acompanha e guia em tempo real esse tipo de procedimento, sim. Porém, eu não sei se foi exatamente isso que o senhor... A janela, na verdade, ela não é intracardíaca, é através do esôfago, através do átrio esquerdo, no esôfago médio. Para a punção transeptal em eletroneurofisiologia, por exemplo. Vamos ver aqui. Obrigado pela resposta, doutor Dario. Sim. O doutor Smith também nos parabenizou pela iniciativa desse projeto, mesmo sendo de forma inicial, doutor Cruve. Abre-se um leque de possibilidades com relação à utilização do ultrassom. Isso mesmo. Mais algum comentário? Doutor Cruve, Mac? Eu acho assim que o ultrassom, point of care, a gente ainda tem uma barreira muito grande para enfrentar aqui no país, mas que com as certezas de que ele realmente muda a conduta, ele altera prognóstico, altera desfecho do paciente, e obviamente a gente avalia um custo-benefício assim, absurdo, né? A gente consegue fazer muita diferença para os pacientes, né? Aonde a gente conseguiu implantar o ultrassom point of care na sala de emergência, e lá no Samaritano foi uma dessas iniciativas que a gente, isso acho que foi, a gente teve um suporte da GE muito grande para isso, que a gente está conseguindo fazer o treinamento de todos os médicos dos hospitais, inclusive o meu colega que é chefe do PS, a gente montou esse projeto lá, então a gente está conseguindo espalhar no hospital inteiro. O que a gente consegue ver é que a resposta para isso ela é muito boa e o resultado dos nossos pacientes ele acaba sendo bom para o paciente porque ele tem uma resposta melhor. Ele acaba sendo bom para o hospital porque ele é custo efetivo. Assim, eu sinceramente não vejo por que não ter isso espalhado em tudo quanto é lugar, entendeu? Para mim, eu acho que qualquer empresa que trabalha com point of care, o dia que as pessoas entenderem o que realmente precisa, eu acho que o point of care vai ser a parte que vai mais vender ultrassom, porque precisa de... É igual esteto. Acho que assim, é substituir esteto mesmo, entendeu? Eu não uso mais. Olha, o doutor João Paulo disse que ele quer um. Doutor João Paulo, a gente quer vender para o senhor, tá bom? Só entrar em contato. Ele diz que, doutor Cruvinel, parabéns pela aula. Diz que você tem utilizado o cálculo de VTI no IoT para guiar a reposição volêmica em pacientes com Covid-19. O doutor Carlos Menegoso também diz que o doutor Cruve é top de linha. Aprendi muito com ele sobre POCOS. Parabéns pela apresentação. Rê, só tem um curso, acho que teve uma colega que pediu, o Carlos é um amigo nosso de longa data lá do HC, e ele tem um curso muito bom que ele desenvolveu. Ele pode, Carlos, manda no bate-papo aí, depois um link, o curso que ele faz é fantástico também, de ultrassom point of care. E o dele é um curso bem completo, que inclui até tracostomia. Então, depois ele vale a pena, é um curso que eu indico bem, e um grande amigo, vale a pena. Oi? Ele também é cirurgião, como o senhor, né? Também. E também a doutora Giliane está nos parabenizando pela aula excelente, parabeniza a todos os envolvidos. Deixe-me ver se nós não temos mais nada aqui. Nelson, gostaria de falar? Eu queria agradecer ao Dr. Cruve pela excelente aula. Do ponto de vista estratégico e comercial, Dr. Cruvinel, eu vejo que outros mercados, né, outros segmentos, nós vemos ele consolidado e crescendo na proporção que o mercado permite. Point of Care é um mercado estratégico para a GE. A GE, ela está por isso que a gente tem tanto lançamento recente, né, começando com Venue 50, Venue Systems, Venue Go, mais equipamentos de Point of Care com o Vscan, que a gente vai estar lançando amanhã, né, Rê? Qual que é o webinar que a gente está lançando?
É amanhã, às 10 horas da manhã. Às 10 horas Dr. da manhã. Marcelo, é isso. Então, Dr. Marcelo. estrategicamente, eu vejo esse segmento de mercado. A gente tem até, quando eu estou falando com o headquarters, eles perguntam, Nelson, quanto vai crescer esse mercado? E eu tenho sempre dificuldade, porque sempre me surpreende o crescimento. A gente acha que vai crescer X, cresce 2X, né? Porque ele é um mercado que não está maduro ainda, né? E eu estou totalmente com você. É o futuro, e quem quiser participar desse futuro tem que ter um equipamento. Nós aqui representamos a GE, mas falando como um profissional de mercado, tem que ter um equipamento de ultrassonografia para fazer point of care, né? Esse é o futuro, e quem não tiver ficar para trás. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, o Dr. Helber, ele disse que ele também quer adquirir. Nós também queremos vender, Dr. Helber. Nós vamos entrar em contato com o senhor. E o Dr. Carlos, ele mandou aqui também no chat, ele mandou o link para o curso dele. Ele está fazendo o curso na Escola de Educação Permanente. Nós temos equipamentos lá também, damos apoio. Muito obrigado, Dr. Carlos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos. E o Dr. Dario também pediu para mandar o link do lançamento de amanhã, porque ele gostaria de participar. Como o Nelson já disse, nós vamos lançar o V-Scan Extend, que também faz parte dessa linha de equipamentos para atuação à beira-leito. É um handheld, é um equipamento fantástico, também tem inteligência artificial. Convido a todos que estão aqui a participarem conosco amanhã também. Olha, muito obrigado a todos. Deixa eu só falar do Extended. Eu acho que o V-Scan Extended é que eu sou muito fã. O V-Scan Extended o de amanhã é imperdível, porque eu sou muito fã de ultrassom de mão. Então, assim, ele é um negócio absurdo. O Veno Ego e o Veno Extended, assim, eu juro por Deus, eu quero os dois. Não dá, o negócio é absurdo. Porque a vantagem tem uma base que eu faço muito medicina de aventura e eu levo pro mato o ultrassom, entendeu? Então, assim, eu tenho muito paciente no meio do mato, quebrado lá com ultrassom. E o ultrassom portátil de mão, ele é muito bom por isso também. Então, de amanhã é imperdível, não percam esse webinar. É isso aí, não perca. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Nelson. Cruvinel, Dr. Cruvinel, muito obrigado novamente pela sua participação. Mac, obrigado a todos que estão aqui conosco. E aguardamos vocês amanhã. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada, Dr. Cruvinel. Tchau, Dr. João Ricardo e Dr. Carlos Mendegoso. Um beijo. Joia. Tchau a todos. Tchau, gente. Obrigado.